Você tem medo de girar e fica apavorada quando tem que fazer pirueta na coreografia, pirueta na aula? Então, fica comigo nesse vídeo até o final que eu tô aqui para te ajudar com isso. Oi gente, aqui é a Ju, do Tutu da Ju, e essa gata que tá passando de um lado pro outro é a minha Florinha, e hoje eu estou aqui pra te dar dicas de pirueta. E eu sei que algumas vezes a gente fica tão desesperado com a pirueta que gostaria que existisse um botãozinho que a gente ligasse e desligasse o medo. Mas, como isso não acontece, eu vou te trazer aqui dicas mais práticas que funcionaram comigo. Então vamos lá a essas dicas. São 9 dicas que eu vou te dar aqui hoje e que, se você praticá-las com constância, com certeza você vai perder o medo de girar. Então, a primeira dica, como eu estava falando, não é de uma hora para outra que a gente vai perder o medo de girar. Mas, se você tem medo de girar, vai com medo mesmo. Como assim, Ju, você tá doida? Não, eu não tô doida. A gente só perde o medo de fazer qualquer coisa quando aquele hábito, aquela coisa que a gente tem medo, vira rotina na nossa vida. Então a gente para de achar que é perigoso. Porque aparentemente girar parece perigoso, né? Ainda mais na ponta. Nossa, vou ficar numa perna só, vou ficar girando numa posição. E agora? Eu vou cair no chão, vou me estabacar, vou cair de cara, cair de bunda, eu vou torcer o pé. É isso que acontece, e é normal, tá? E a pirueta é um movimento que é muito difícil, envolve muita coisa. A gente tem que estar encaixada, o passê tem que estar andeor, plié fundo, braço, cabeça, muita coisa. Sim, é muita coisa. Mas se você não treinar, o seu cérebro ele não vai absorver essa quantidade de informação e vai continuar mandando mensagem pro seu corpo que perigo, perigo, pirueta é perigoso, vai cair. Então, a primeira coisa de tudo, treine. E não precisa treinar exaustivamente. Quando eu comecei a superar o meu medo de piruetas, foi no ano passado que eu tive que fazer o meu solo de Paquita e eu treinava apenas 15 minutos terça e quinta. E isso já foi o suficiente para eu parar de ter medo. O meu coração, sério gente, o meu coração acelerava. Toda vez que eu preparava a quarta para uma pirueta, eu falava, ai meu Deus, ferrou! Então, a partir do momento que eu passei a treinar, esse medo ele foi diminuindo. Pirueta ainda é difícil para mim? É claro que é, gente. Pirueta é um dos movimentos para mim que é mais difícil no balé. Mas você só vai parar de ter medo o dia que você treinar, entende? Eu vou dar um exemplo aqui do que eu tava falando de que você só vai perder o medo quando aquilo virar um hábito pra você. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de dirigir. Eu chegava nos lugares assim, tremendo. Ju, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Eu tava dirigindo. Eu só parei de ter medo de dirigir quando eu comecei a dirigir todo dia. E eu dirigia todos os dias pra ir pra faculdade. E hoje em dia, dirigir não é um problema pra mim. Eu dirijo cantando, eu dirijo conversando com a pessoa do meu lado. Antes, quando eu tava dirigindo, eu ficava totalmente travado. Nem tocava a estação do rádio, pra vocês terem uma ideia. Eu ficava muito nervosa. E a pirueta tem que ser a mesma coisa. Você só vai parar de ter medo quando você treinar. Então, tá com medo? Vai com medo mesmo. E outra coisa que também tem muito em relação a isso do medo que a gente põe na nossa cabeça, das piruetas, é a nossa visualização. Gente, não é besteira, é comprovado cientificamente, a visualização, ela funciona. E existe um vídeo que ele é em inglês, mas você pode colocar a legenda em português. Eu já falei dele aqui. Como ele é muito importante, é muito relevante, eu vou deixar ele aqui no cantinho esquerdo para vocês verem, que ele explica como a visualização ajuda os atletas de alta performance a evoluírem as suas habilidades. Então, assim, é impressionante. Às vezes, quando você estiver assim no seu quarto, calma, fecha os olhos e imagina como é a sua pirueta. É sério. Funciona. E outra coisa também da visualização, da mentalização, pare de falar, ai meu Deus, pirueta. Esquece isso. A gente acaba se auto-sabotando. Então, toda vez que você pensar, ai meu Deus, pirueta, esquece isso. Não existe, ai meu Deus, pirueta. É, eu sei fazer pirueta. Ou, se você ainda não sabe fazer pirueta, tá aprendendo, ou eu vou fazer até eu conseguir. Eu vou fazer até acertar. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma autocrítica tão grande, ou a gente se sabota tanto que a pirueta chega lá e não sai. Aconteceu já muitas vezes comigo de que eu tô fazendo uma aula de ponta, aí eu vou fazer pirueta, ai meu Deus, não sai, ou tem que sair agora. Aí a professora às vezes não tá nem olhando, não tem ninguém olhando pra mim, as outras pessoas estão vivendo as vidas delas, assim, estão no canto, ou estão fazendo passo, não estão nem prestando atenção no meu passo. E chega lá e não sai, porque eu estou tendo essa cobrança comigo, ou eu estou me auto-sabotando. E aí, às vezes, quando eu tô em casa treinando sozinha no meu linóleo, a pirueta sai. Por que será? Por causa disso, entende? Então, esquece essas frases que destroem a gente. Ah, eu não consigo. Ah, eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, pirueta. Não, esquece tudo isso. Risca da sua cabeça. Tá? Então, o que você tem que pensar é, eu vou conseguir
eu vou tentar até conseguir, ou eu sei fazer pirueta. E uma coisa que eu comecei a fazer é mentalizar também. Isso aí vai de cada um, vocês precisam só apenas testar o que funciona pra vocês. Mas uma coisa que funciona pra mim é, pensa só, o que a gente faz na pirueta? A gente prepara a quarta posição, faz plié e faz um passê subindo. Então, toda vez que eu comecei a prestar atenção, que quando eu pensava, ao invés de pensar, ai meu Deus, pirueta, eu pensava assim, plié, pirueta. Quando eu começava assim, afundo o plié, ou coisa nesse sentido, acaba que a mente ela relaxa um pouco da tensão da pirueta, mas é lógico, nada disso é mágica, né? A gente tem que ir treinando constantemente. Até a gente reprogramar o cérebro de que a gente é capaz, demora um pouco, porque a gente muitas vezes é a primeira a desacreditar que a gente consegue as coisas. Então, faça o contrário, seja a primeira a acreditar em você. E ainda nessa de que a gente se sabota, outra dica também muito legal é que, pra mim, gente, funciona muito quando eu escrevo as coisas. Então, eu sempre na faculdade gostei de anotar. Quando eu tinha as aulas teóricas de balé, eu anotava. Eu gosto de ter agenda física até hoje, porque eu me dou muito bem com papel. Então, até isso, às vezes eu escrevo. Comecei a escrever nas minhas agendas, ou no post-it, colava no computador e colava coisas como, tipo assim, eu vou conseguir girar, ou eu vou girar e vai ser já. Essas coisas assim. Porque quando eu escrevo, parece que eu internalizo melhor as coisas. Então, vale testar essa dica também. Outra dica muito importante, a musicalidade. Gente, a musicalidade é importante no balé em tudo. Então, assim, quando você for treinar pirueta, por exemplo, você tem um linóleo em casa, assim como eu, ou você tem um tempinho disponível antes da sua aula começar e chegar um pouquinho mais cedo, assim como eu fazia, tente treinar com música. Porque quando você treina com música, você pensa em girar na música e você fica menos tensa. Funciona. Eu vou botar alguns videozinhos meus fazendo pirueta. Eu treinei recentemente com as músicas de Don Quixote e me ajudava muito. Inclusive, no meu último treino, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu cantei na minha cabeça o passo que eu ia fazer no ritmo da música de Don Quixote. Então, por exemplo, fazia chassé, plié, vamos girar, dégagé, plié e vamos girar. Parece coisa de doido, gente, mas assim, comigo funciona muito, porque eu acredito que isso tira a atenção do é pirueta, sabe? E eu comecei a girar melhor. Inclusive, nesse dia, eu consegui fazer uma tripla pirueta, que é a minha grande meta desse ano, e aliás, de alguns anos para quem vem me acompanhando por aqui. Outra dica muito importante. Gente, a respiração, ela controla muito as nossas emoções. Então, vocês percebem que quando a gente fica tenso, a nossa respiração, ela fica tensa junto. Então, se vocês sentirem que vocês estão tensas para fazer uma pirueta ou qualquer passo que seja, tente respirar fundo e soltar dessa forma, que ajuda a tirar um pouco, a aliviar um pouco essa tensão. E outra dica muito boa também para quem quer superar o medo de girar de uma vez por todas. Às vezes a gente não tá conseguindo fazer, por exemplo, uma dupla pirueta, pode ser na ponta, pode ser na meia ponta. A Flora tá querendo muita atenção nesse vídeo, gente. Pelo amor de Deus. É muita fofura. É muita fofura. Às vezes a gente precisa voltar um pouco atrás para poder avançar. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente não está conseguindo fazer uma dupla pirueta na ponta, na meia ponta que seja, então volta um passo atrás, tá? Ao invés de ficar insistindo na dupla pirueta que não sai de jeito nenhum, volta para trás, tenta fazer uma pirueta simples e bem feita. Porque a partir do momento que você consegue fazer uma bem feita, você vai conseguir dar duas. Porque você começa a dosar a força que você tem que usar para girar uma, girar duas. Tente, por exemplo, ficar no balance, por exemplo, se você vai fazer uma pirueta de quarta, então prepara a quarta, faz um balance no passê, só isso. E aí aos pouquinhos você vai aumentando. Consegui achar meu balance, vou fazer uma pirueta. Tô conseguindo fazer uma pirueta, vou fazer duas. Tô conseguindo fazer na meia ponta, vou começar a ir pra ponta. E isso ajuda a ir superando o medo também. Por fim, oitava dica. Gente, tão importante quanto treinar é também descansar. Se você tá treinando num dia que você tá muito pilhada, muito estressada, não tenho o que fazer, preciso fazer agora, calma. Se não tá saindo naquele dia de jeito nenhum, descansa, para por alguns dias de treinar. E a Flora tá me lambendo. Para por alguns dias de treinar e vai treinar depois de alguns dias. Vocês vão ver que às vezes a pirueta não está só na cabeça no sentido de marcar o ponto, mas também está na nossa mente. Como eu tava falando pra vocês, a nossa mente é capaz de nos sabotar e de nos salvar. Então, preste atenção nisso. Tão importante quanto treinar também vai ser descansar. E por fim, a minha última dica é que, se com o tempo nada disso funcionar,
o medo tá enorme, é um pavor que você não consegue ir de jeito nenhum, busque uma profissional, uma psicóloga, uma terapeuta, porque ela vai te ajudar a descobrir o que está por trás desse seu medo, se é uma autocrítica, se é o medo de cair, o que é exatamente, e juntas vocês vão descobrir isso. Eu comecei a fazer terapia recentemente, apenas um parênteses para vocês, e eu acho que todo mundo deveria fazer. E essas foram as dicas de hoje. Comenta aqui embaixo se você também tinha medo de girar e superou isso, e o que funcionou para você superar esse medo. E eu e a Flora vemos vocês no próximo vídeo. Oh, meu Deus, que fofurinha, fofurinha, fofurinha!